Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast conduzido pelos alunos do Mackenzie. Hoje a gente vai entrevistar a gestora e dona da empresa de materiais de construção, importação, que se chama Long Design, né? Isso. Então, queria dar as boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo hoje. Nós somos um grupo de estudantes que estuda administração no Mackenzie. E o tema do podcast de hoje é falar um pouquinho sobre a sustentabilidade, entender um pouquinho mais sobre a empresa Long, como que ela fez para administrar essa questão de sustentabilidade, mas não deixar os lucros de lado. Então, esse é o nosso objetivo principal aqui hoje. Então, Beleza. Laila, se você quiser começar um pouquinho contando um pouco da sua história, como que nasceu a ideia da empresa. Vamos lá. Gente, a Long, ela nasceu lá em 2017, mais ou menos, quando eu tinha 19 anos. Inicialmente, era uma empresa só de metais, e ela se chamava Long Sanitary, né? Então, a gente vende torneira, a gente vende ainda no caso, né? Torneira, chuveiro, registro hidráulico, mangueira. E aí, a gente já era um e-commerce, né? Só que as vendas meio que triplicaram na pandemia, no auge da pandemia, que foi mais ou menos em 2020. E foi aí que eu vi uma oportunidade. E aí eu aumentei o seu catálogo. E aí a Long mudou de nome também, de Long Sanitary mudou para Long Design. Na época era só eu e mais um funcionário. Então hoje em dia a gente vende, além de torneiras e esses metais para casa, a gente vende também máquina de expresso, máquina de moer, máquina de fazer gelo e essas coisas. E hoje em dia ela é uma empresa mais familiar, né? Antes que era só eu, agora somos eu e minha irmã que comandamos. Muito legal, Laila. Eu ia exatamente perguntar agora como que está a estrutura atual da empresa, né? Quais que são os canais de vendas que você usa, quantidade de funcionários, como que está a estrutura atual da empresa? Desde que você cresceu, desde que você fundou a empresa, como que ela está hoje? Como que foi essa mudança? Então, no começo, a Long era um escritório de, no máximo, 40 metros quadrados no centro, né? A gente ainda tá no centro. E era um escritório só de 40 metros quadrados e o estoque ficava separado em outro galpão. Hoje em dia, o escritório e o galpão são juntos, né? Então, a gente pegou um prédio de 2 andares e temos, no máximo, agora, 5 funcionários. Bacana. E ainda falando um pouquinho da história e do trabalho que você veio desenvolvendo ao longo do tempo, pela sua experiência, assim, quais são os principais desafios que você enfrenta no dia a dia tendo uma empresa que é de e-commerce? Então, como toda empresa de e-commerce, eu posso dizer para vocês que o principal desafio é o marketing e a publicidade. Então, por exemplo, quando você tem um e-commerce e vende no site, você precisa garantir que seu site chegue para os futuros clientes. Então, você precisa investir um pouquinho em ads, essas coisas. Muito bem. Porém, agora, a Long ela é focada mais em marketplace. Então, já é outro caminho. O marketplace, o principal desafio é a concorrência e o preço. Lá, por mais que as plataformas como o Mercado Livre, Shopee, Olist façam a parte do marketing para você, você precisa concorrer com outras pessoas que vendem produtos similares ao seu. Então, você precisa estar ganhando no preço e no atendimento. No atendimento, eu digo, por exemplo, a qualidade do anúncio. A foto de qualidade que você precisa ter, a descrição, o título, principalmente. E é isso. Legal. Totalmente de acordo, né? O mercado de e-commerce, ele é super concorrido, né? São muitos canais, muitas empresas e muitas empresas disputando muitos clientes. Que bacana. Bom, Laila, agora...
Dá pra escutar tudo certo. Galera, Tá tudo certo aqui, Oi, Laila. Laila, tá ouvindo a gente? ué. Eu acho que ela não tá ouvindo. Ixi, a gente escuta bem. Ah, voltou. Voltou? Tá ouvindo? Tô. Boa. Tá, Pode vou dar continuar continuidade. aí. Achei que tava sozinho. Bacana, Laila. Agora queremos entrar em um assunto bem importante, bem legal também, na parte de sustentabilidade no setor de metais. Vamos falar um pouco sobre logística reversa. É um conceito que parece ser complicado, mas é bem simples para quem está escutando a gente. É basicamente o que garante que os produtos, depois de usado, quais são os destinos finais dele. Então, se eles são reutilizados de forma correta, se eles vão para os lugares corretos. Então, é como se fosse, por exemplo, você que trabalha com mangueira e alguém que gostaria de trocar, tem aquela mangueira, deixa no fundo da gaveta, o que ela faz com essa mangueira? Bom, e no Então. caso... Desculpa, pode continuar. Então, eu posso dizer assim, eu, Laila, como pessoa, eu já tenho adotado práticas, né, sustentáveis na minha vida pessoal. E Certo. como sou que administra o Long, eu tento trazer essa parte também para a Long. Então, dejetos que tem de devolução de torneira que não dá mais para vender, ou então de peças que não estão mais utilizáveis, eu sempre pensei na finalidade para onde elas iriam. Então, eu sempre levei para pontos de coleta, fiz reciclagem. Além disso, também Bacana, bem legal. Hoje em dia a gente também tem luminárias, né, solares que vão com uma pilha interna. Essa pilha às vezes dá problema. Então, eu sempre também pensei sobre isso. Então, hoje em dia a gente junta todas essas coisas, por exemplo, as pilhas e os metais que não tem mais como vender, a gente leva para pontos de coleta para serem descartados da maneira certa. Ah, bem bacana. Então, desde o começo vocês já pensavam isso e, como você mesmo disse, você já faz isso na sua vida pessoal, certo? Isso. Bom, nós separamos algumas perguntas. A Naomi ela vai dar continuidade a respeito sobre a sustentabilidade com os metais. Boa noite. Laila, antes do projeto, a empresa já tinha refletido sobre o destino dos metais substituídos pelos clientes, como que vocês pensavam isso em fazer para implementar na empresa? Você comentou que você já fazia isso na sua vida pessoal, mas conta mais um pouco sobre a empresa, como que funciona. Então, antes do projeto, a gente só fazia isso mesmo. A gente selecionava os materiais que podem ser recicláveis e a gente levava para os pontos de coleta. E agora, com o projeto, eu vejo uma boa oportunidade, não só para a empresa, mas como também para os clientes e para o meio ambiente. Uhum. E você acredita que os clientes, em geral pessoas, né, no dia a dia, se preocupam com o descarte correto de itens como torneiras, puxadores, porque são materiais que muitas vezes não são recicláveis, né? Sim. Então, eu vi numa matéria recente que dizia que apenas 4% do Brasil recicla realmente o lixo que produz, né? Porém, eu também tinha visto na mesma matéria que o Brasil ele também é recordista mundial de reciclagem de latinha. Mas eu acredito que esse mérito seja totalmente da população brasileira, porque quem de fato faz essa reciclagem das latinhas são os catadores, né, de materiais recicláveis que andam na rua. Então, eu acredito que os clientes ainda não se preocupam, na sua maioria, com para onde vai esses materiais depois do seu uso. Mas eu acredito também que com as gerações mais novas isso mude também, já que eles são mais rigorosos tanto no seu consumo, mais de olho em outras marcas que praticam a sustentabilidade, não testam os produtos em animais. Então, eu acredito que isso vai mudar bastante também. Legal. E quais foram suas impressões iniciais sobre a ideia de implementar um programa de reciclagem na sua empresa? De início, eu achei
bastante interessante, né? E depois que me enviaram o projeto, eu vi bastante potencial. E eu acredito que vai dar bastante resultados. Ô Laila, eu queria explorar um pouco mais, eu acho que o grupo já abordou bem o tópico da sustentabilidade, mas queria abordar um pouco mais a questão de fato do nosso plano. Então acho que o plano que a gente denominou como metal consciente, que de fato aborda desde a coleta com transportadora, desenvolver pontos de entrega voluntários e também uma campanha simbólica. Eu acho que queria entender com você como que você visualizava, enfim, essa proposta se adequando justamente ao seu negócio. Eu acho que, então, talvez como a primeira proposta, se você vê essa viabilidade, entende que faça sentido e quais seriam os principais pontos que a gente conseguiria desenvolver. Então, eu vi no projeto que vocês deixaram vários cenários disponíveis, né? E, assim, a gente não precisa escolher apenas um cenário. Eu achei todos eles bem viáveis, né, no caso. Então, por exemplo, assim, um cliente que seja de São Paulo e quiser entregar para a gente essa torneira que reutilizou. A gente vai lá e dá a opção para ele de devolver por correios, ou a gente até mesmo poder retirar, porque a gente tem entregadores, né, na nossa empresa, a gente também pode retirar no endereço dele, ou ele enviar para a gente, ou entregar pessoalmente. Porém, também, para os clientes que não são de São Paulo, a gente pode também escolher que eles façam esse descarte adequado em pontos de coleta. E aí, com base nisso, a gente dá uma taxa de porcentagem. Porque também tem o frete, né, se ele decidir devolver pra gente, e essas coisas. Mas eu achei bastante viável todos os cenários que vocês deixaram no projeto. Ah, perfeito. E justamente sobre os clientes, você acredita que deva ter uma aceitação por boa parte dos clientes? Você acredita que é algo que tenha que, de fato, ser incentivado? Como que você vê esse ponto? Eu acredito que os clientes vão aceitar bem, né, essa ideia. Nossa multa Enfim, eu acredito que os clientes vão aceitar bem essa ideia, né? Essa só mostra que a nossa marca Long tem um propósito e responsabilidade ambiental. Isso pode atrair e fidelizar mais clientes ainda. Perfeito. E assim, eu acho que talvez até para finalizar, né? Eu acho que, enfim, você falou que a princípio deve ser bem aceito pela base de clientes, de fato é viável para o seu negócio, mas assim, você vê isso talvez como um possível diferencial competitivo, pensando em, enfim, uma possível comunicação da própria marca, tornar isso de fato um símbolo, como que você vê? Sim, esse projeto vai ser um grande diferencial competitivo, com a gente adotando mais responsabilidade ambiental, a gente se diferencia dos concorrentes, né? Eu acredito também que esse projeto pode ser um incentivo para outros e-commerces começarem também. Ah, perfeito. Eu acho que ficou claro e vou deixar para os outros integrantes do grupo para darem continuidade e talvez abordarem um pouco mais desses pontos. Oi, Laila, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu tenho algumas perguntas aí sobre o futuro da Long, mais relacionada aí no âmbito ESG. Como que você vê a pauta ESG? Você acha que ela está presente aí na visão do futuro da empresa? E como? Então, como eu disse lá no começo, eu já pratico atos sustentáveis, né, na minha vida pessoal, e eu acredito que sim, a pauta ESG, ela está na visão do futuro da empresa, e a ideia é ampliar cada vez mais as nossas práticas sustentáveis, de forma integrada para o crescimento do negócio. Boa. E você acha que isso seria uma tendência crescente no setor de e-commerce? Ou você acha que é uma coisa mais do momento, assim? Eu acredito que sim, não só no setor de e-commerce, eu acredito que em todas as outras áreas, todas as outras empresas de outros ramos, é uma tendência que cresce cada vez mais, ainda mais com os consumidores cada vez mais exigentes, e a nova geração que está vindo aí para mudar tudo. Boa. E a última pergunta, você acredita que até as microempresas conseguiriam adotar a pauta ESG, mesmo com a utilização de poucos recursos? Sim, sim.
Inclusive, esse projeto que vocês disponibilizaram para mim, eu achei bastante viável, né? Não é necessário muito investimento para fazer. No máximo seria só impressão de panfletos mostrando a promoção, a campanha, né? Então, eu acredito que até microempresas conseguem, de forma criativa, adotar essas práticas dentro da própria empresa. Boa. Obrigado. As minhas perguntas se encerraram. Então, gostaria de agradecer aqui, né, a disponibilidade da gestora Laila, da participação de todos os alunos aqui, o Matheus, eu, o Victor, a Naomi, o Rafael Gobato e o Arthur. Foi um podcast muito produtivo, né, porque a gente viu o crescimento de uma empresa de distribuição de materiais, seja eles sanitários, de casa no geral, enfim, e o quão bom para a sociedade, até para a empresa, é essa inclusão da área ESG, da sustentabilidade, da logística reversa, que pode ser um ponto bom tanto para a empresa quanto para o cliente, né? Se ele retornar um pedido que seria reciclado. Então é bom dos dois lados, né? Uma via de mão dupla. Então gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, reforçar a importância do tema e encerramos nosso podcast por aqui. Obrigada, Muito obrigado. pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado, Laila. Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigada. boa noite. Obrigada, gente.